O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu algumas declarações que ajudaram a melhorar o bom humor do mercado nesta quarta-feira. Claro, o pano de fundo tem que ser trazido aqui, né? A gente está há semanas falando da treta criada ali pelo presidente Lula em relação ao Banco Central, especialmente focado na figura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lula está reclamando no nível da Selic, né? Ele entende que a Selic em 13,75% é proibitiva para entregar o crescimento que ele prometeu entregar durante a campanha, prometeu entregar cerveja, prometeu entregar picanha barato para todo mundo, ou seja, poder de consumo, emprego, redução do desemprego, aumento do salário do trabalhador e tal. Então, 13,75 é difícil para o PT cumprir as promessas dele. Começou a artilharia pesada para cima do Roberto Campos Neto e, claro, no caso do Roberto Campos Neto, não ajuda o fato dele ser publicamente próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, de ex-ministros do governo Bolsonaro, e até ter ido votar no segundo turno vestido de camiseta do Brasil, porque, como eu já disse, a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta também, né, Campos Neto? Não facilitou a tua vida. Campos Neto foi na segunda-feira, nessa segunda-feira agora, no Roda Viva TV Cultura, e fez os seus acenos ao governo. Falou que está ansioso para trabalhar com o governo Lula, que está disposto a se reunir com o presidente. Disse que o Banco Central também tem uma agenda social super importante, que o Banco Central não gosta de ter juros altos, mas é que o contexto empurrou o Banco Central para essa postura de uma política monetária mais restritiva, por aí foi. Parte do PT, claro, continua torcendo o nariz para Roberto Campos Neto, não vai engolir o cara de jeito nenhum, né, gente? Por outro lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostrou que está disposto a ter uma relação, pelo menos republicana, com o Roberto Campos Neto. A dinâmica econômica que se impõe aqui, gente, é o seguinte: o mercado não quer que o Banco Central afrouxe a política monetária com o risco fiscal que está posto neste momento. A gente não sabe como que vai ser o resultado primário do Brasil no final de 2023. O governo tinha jogado ali no orçamento o cálculo projetado do déficit do ano passado, mais os 170 bilhões de reais da PEC da transição. É uma conta bem de padoca, assim. Tinha jogado para um déficit, que é a diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta, de 231 bilhões de reais no fim deste ano. E aí o Haddad virou para o mercado e falou: calma, calma, ou melhor, como diz Chapolin Colorado, palma, palma, não priemos cânico, a gente não vai entregar um resultado primário horroroso desses. Inclusive, tem um plano aqui na minha cartola, que é o pacote fiscal anunciado pelo Haddad, que é um plano de cortar alguns gastos, sim, mas principalmente de conseguir algumas receitas extraordinárias que reduziriam o déficit agora em 2023 e que, inclusive, segundo o plano do Fernando Haddad, conseguiriam fazer com que o Brasil passasse a, talvez, gerar um superávit primário pequenininho, mas um superávit primário, ou seja, arrecadar mais do que gasta já no ano de 2024. O mercado não se mostrou muito confiante com isso não, especialmente porque as requisições do presidente Lula continuam sendo muitas e caras. Por exemplo, agora estamos às voltas com o noticiário que dá conta de um possível aumento de salário mínimo para R$ 1.320 a partir do mês de maio e também da isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos já dentro dessa nova configuração, ou seja, isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 2.640. É uma bela de uma grana, inclui uma renúncia fiscal que ainda sequer foi calculada. E tem uma outra questão. Vocês lembram que a gente tinha um negócio no Brasil chamado teto de gastos? Lembra dessa história? Regra criada lá em 2016, ainda no governo Michel Temer, depois da gastança dos governos Dilma. O Fernando Henrique, nada, estou muito doido, o Henrique Meirelles, que já era ali, no caso, ministro da Fazenda, criou esse plano. Falou: vamos criar um plano para mostrar para o mercado que a gente tem credibilidade, a gente está gastando 10 e está arrecadando 8. Vamos criar um plano para a gente pegar esse gasto, manter em 10 e ao longo do tempo fazer com que a nossa economia cresça, fazer com que a arrecadação passe a superar, ou melhor, volte a superar a gastança ali, então a gente passaria a gerar superávit primário e limitando essa despesa em 10, a gente obrigaria o governo a fazer as escolhas difíceis, afinal é para isso que existe o governo, né? Para definir de onde tem grana demais sendo gasta, onde está sendo ineficiente, por aí vai. Essa era a ideia do teto de gastos, limitar as despesas que cresceriam somente de maneira nominal, elas seriam corrigidas pela inflação, não haveria um aumento real de despesas e esperar que a recuperação econômica fizesse com que o Brasil voltasse a gerar superávit. O teto de gastos surtiu efeitos importantes.
inclusive abrindo espaço para a queda dos juros, embora, claro, a pandemia tenha tido um papel primordial para aquela Selic que chegou a 2%, que também é um outro debate se devia ter caído tanto assim a Selic. Mas calma, a gente já chega lá. Só que o teto de gastos durou pouquíssimo tempo. Né? O próprio governo Jair Bolsonaro, que assumiu defendendo o teto de gastos publicamente, furou o teto de tudo quanto é isso, esquartejou o teto de gastos, foram furos e furos e furos, furos mais justificáveis por conta da pandemia, né? Uma expansão fiscal logo no começo, como aconteceu no resto do planeta, e juros bem mais injustificáveis, como os que aconteceram, inclusive no ano passado, que o governo conseguiu ali alterar o teto de gastos para liberar benefícios em ano eleitoral, que a própria legislação eleitoral proíbe. Como que ele fez isso mesmo? Ah, lembrei, ele decretou estado de emergência. Você não pode criar benefício a não ser estado de emergência. Pois não, entramos em estado de emergência, furamos o teto de gastos de novo. Só que isso representou um risco fiscal em termos de longo prazo menor, porque Bolsonaro foi beneficiado por dois eventos principais. No ano passado, a privatização da Eletrobras, entrou uma grana, entre aspas, inesperada no caixa do governo, o governo queimou uma Eletrobras para tentar reeleger o Bolsonaro, a verdade é essa, e, ao mesmo tempo, um aumento de arrecadação fruto do desequilíbrio da cadeia produtiva global, por conta da pandemia de Covid-19. Né? A demanda por commodities subiu muito, o Brasil é um grande exportador de commodities, os preços das commodities aumentaram enormemente, o governo cobra impostos sobre os valores das commodities, entrou mais dinheiro. O governo também é beneficiado por uma inflação que chegou a 10% no pico da pandemia, passou disso, chegou a 12%, o governo cobra uma alíquota sobre um valor que foi aumentado, é mais dinheiro na mão do governo. Então, o governo se deu bem ao longo dos últimos anos pensando em arrecadação. A dificuldade do governo Lula é a expectativa de uma inflação menor, de uma desaceleração dos preços das commodities, de uma também desaceleração da inflação global, conforme há uma normalização das cadeias produtivas. Só que daí o governo entra falando, queremos gastar e não queremos teto de gastos. E antes mesmo da gente virar governo, a gente quer também um checão ali bom de 170 bilhões de reais, isso só valendo para o primeiro ano do governo. E aí o mercado fica, tá, já conseguiram, mas o que vai entregar de volta ali? Porque a situação está confortável no governo Bolsonaro, mas pelo menos havia esses efeitos, essas questões fora do calendário que estavam ajudando o nosso déficit primário a não ser tão horroroso assim. Inclusive, chegamos a gerar um superávit primário ali em termos contábeis. Qual que é o plano de vocês, o Lula, o PT? Qual que é o plano de vocês agora para fazer com que a nossa situação fiscal seja contornada? E aí começou-se a discussão sobre o tal do novo arcabouço fiscal. A pressão, o lobby, a discussão entre oposição e tal, logo no começo, ou melhor, um pouquinho antes do governo Lula, quando eles estavam inclusive tramitando ali no Congresso a PEC da transição, que deu o checão de 170 bi para o Lula nesse ano de 2023, eles colocaram ali na PEC que o governo seria obrigado a apresentar uma proposta de um novo arcabouço fiscal. Não se deixe intimidar pela expressão, tá? É economês, é coisa de gente chique para parecer que é muito inteligente, mas é bem simples. É uma regra. Qual que é? Já que o teto de gastos não funcionou, ele se mostrou facilmente desmontável, mesmo sendo uma PEC, e vocês não querem o teto de gastos, já ficou bem claro que politicamente ele é inexequível. Qual que é a proposta de vocês? A gente vai criar uma nova regra fiscal que vai estar atrelada à relação dívida-PIB? Você vai ter uma meta de endividamento, um limite de endividamento, e o governo vai ter que se controlar a partir disso? Como que você vai corrigir gastos? Porque além dos gastos da PEC da transição, o PT também está recompondo salários dos funcionários públicos que ficaram congelados ao longo dos últimos anos e tal, uma requisição hiperlegítima, inclusive, né? Então, tudo isso entrou no bojo e tudo esse enorme preâmbulo, eu peço desculpas pela demora, para dizer que a frase do Haddad desceu redondo na garganta do mercado hoje. Eu sei que muita gente ficou assustada, o que aconteceu e tal, mas é por isso que eu fiz esse preâmbulo. Porque, diante de tantas incertezas, o Haddad disse hoje que vai apresentar uma proposta do novo arcabouço fiscal em março. E ele tinha dito anteriormente que iria fazer isso em abril, mas o governo tem obrigatoriamente que fazer isso até agosto. Então ele está falando, gente, calma. Essa discussão dessa treta do Lula com o Roberto Campos Neto, esse medo de que a gente tente descer juros na base do grito, desgastar o Roberto Campos Neto politicamente, calma, eu estou trocando ideia com ele. Quinta-feira agora tem reunião do Conselho Monetário Nacional, eu, a Simone Tebet e o Robertinho
vamos bater um papo importante, tomar uma cervejinha, fazer a nossa discussão sobre o que a gente tem que fazer ali. Não vamos discutir alteração de meta agora, neste momento, e eu estou cantando afinado com o Roberto Campos Neto. A gente tem uma política monetária restritiva para combater a inflação, a gente não vai ter uma política fiscal expansionista. Eu quero entregar um ajuste fiscal importante, eu quero apresentar uma regra fiscal que seja crível, eu quero controlar essa ansiedade do mercado e nós vamos fazer com que a taxa Selic caia e não na base da gritaria, mas na base do acordo entre política monetária e política fiscal. Fiquem de boa, tá? Deixa pro Beck. Foi basicamente isso que ele disse hoje ao mercado, e o mercado gostou demais. Isso ajudou também, porque nos últimos dias o Lula parou de ficar atirando contra o Roberto Campos Neto, como ele fez ao longo dos últimos dias. E o Haddad chegou de uma vez para pacificar essa questão.